E como é que tá lá em Israel e Gaza, cara? É, continua, esse Sim. também é outro conflito que o fim tá longe, não tá? Sim. Israel, o que me impressiona dos Estados Unidos, que é um dos principais aliados, você Uhum. vê na população americana, entre os eleitores americanos, uma mudança profunda em relação a Israel. E na Alemanha também. São os dois países onde há realmente um apoio estrutural muito amplo para Israel. A Alemanha, em função da culpa histórica do Aham. Holocausto, por exemplo, até chegou. Você teve Angela Merkel, por exemplo, que disse que a defesa de Israel é um dos princípios fundadores da própria Alemanha, né? O que é algo bastante importante de se falar sobre a política externa alemã, mas há uma crescente percepção de que, apesar de Israel ter o direito de se defender depois dos ataques terroristas de Hamas, no dia 7 de outubro, que o país está indo longe demais nos seus ataques contra civis Uhum. em Gaza, que não possui nenhuma disposição em permitir que Gaza e Cisjordânia possam se transformar num estado funcional, economicamente funcional, logisticamente funcional, que Israel, de novo, apesar, isso é importante destacar isso, me parece que tem todo o direito a garantir a segurança de suas próprias fronteiras e reagir militarmente aos ataques de Hamas, hoje não faz o suficiente para proteger a população civil e possui táticas de atingir, inclusive, a população civil, que são cada vez mais condenados por muitos aliados de Israel. Aham. Né? Então, o custo diplomático para Israel é muito grande, me parece, a médio e longo prazo. E Do ponto de vista de relações geopolíticas. geopolíticas, Tá. E, inclusive, você tem ex-lideranças israelenses, né, que não são radicais, assim, não são contra Israel, certamente, que reconhecem que isso está tendo um custo crescente. Mas não é importante que, assim, veja, talvez seja uma análise rasa demais, mas uma guerra, ela tem inclusive o poder de manter o líder do país Claro, no claro, poder. sim. Assim, eu vou te dizer assim, dos meus amigos israelenses, há uma percepção muito clara de que um elemento que faz o Netanyahu continuar o conflito que ele enfrenta uma série de Aham. processos de corrupção, etc. E é uma forma dele manter a sociedade extremamente mobilizada, Ganhar basicamente tempo, de certa numa forma. situação de guerra que reduz a evita a criação de um ambiente político do qual o país está pronto para processar Aham. o seu primeiro-ministro, que é, por definição, algo muito disruptivo e você não quer fazer isso quando você enfrenta uma situação tão tensa assim. O segundo problema é que o Netanyahu depende de elementos de extrema-direita para manter seu governo viável. Então, hoje você tem realmente uma guinada à direita em Israel, uma sociedade extremamente polarizada e com pressão cada vez maior, inclusive, sobre o judiciário. Então, uma situação muito difícil pelo qual o país está passando e cada vez mais voz para pessoas no espectro de direita em Israel que seriam vistos 10, 15 anos atrás como figuras extremamente radicais, inclusive Entendi. pessoas que hoje abertamente dizem que querem inviabilizar a construção de uma solução de dois estados, Israel e Palestina, Aham. com uma recente aprovação de novos assentamentos que praticamente dividem a Cisjordânia e uma retórica de querer ocupar Gaza permanentemente, de buscar formas de expulsar a população, etc. Aham. Então, assim, de novo, esse é um conflito que acontece há muitos, não séculos, mas mais do que isso. Mas é evidente que o custo, apesar do custo humano que essas ações estão produzindo,
a médio prazo tende a aumentar novamente a tensão entre Israel e seus outros vizinhos, porque é um país militarmente muito superior, mas numa região onde representa uma pequena minoria. Uhum. Então, temporariamente, um país pequeno pode dominar toda a sua região, que tem uma população 10 vezes maior, e ameaçá-los ao ponto de ninguém se opor às suas políticas. Mas isso não é uma situação sustentável, porque hoje Israel depende de um amplo apoio diplomático militar americano. E nos Estados Unidos, realmente, o apoio político, né, público, aos poucos vem diminuindo. Né? Você tem isso não só à esquerda, isso é importante destacar. O Partido Democrata e o Partido Republicano eram fortemente pró-Israel por muito tempo. Era assim, existia pouquíssima resistência, vamos dizer, oposição a isso. Você tem à esquerda um questionamento explícito, mas também entre trumpistas, né? O Tucker Carlson, por exemplo, a Marjorie Greene Taylor, que são assim trumpistas raízes, estão começando a dizer que aquilo não está alinhado com a política de America First, que é de cuidar dos interesses dos americanos e não se envolver em conflitos lá fora que não atingem diretamente aos interesses vitais dos Estados Unidos. E fato é que esse apoio praticamente incondicional a um país que está numa situação de extrema tensão envolvendo massacres de civis, etc., que obviamente causam uma forte rejeição popular em países árabes, você compromete os Estados Unidos a um envolvimento político profundo numa região altamente instável, o que é exatamente o que o Trump propôs acabar quando foi eleito, né? de focar nos grandes desafios que é a ascensão da China. Então, eu entendo as motivações do Netanyahu para ele mesmo, mas eu acho que o custo a médio prazo para Israel será muito grande. O chanceler, o novo chanceler da Alemanha, por exemplo, fala sobre Israel de uma forma que teria sido impensável 5 anos atrás. Então Israel é um país pequeno, que precisa importar muitos produtos e precisa importar muitas armas, precisa ter muitos amigos também. E a estratégia atual, me parece, enfraquece esse requerimento existencial que o país tem. Tu falou que lá em Israel é uma sociedade bastante polarizada. Então, a gente dá pra gente ter uma ideia de como é essa distribuição lá? Tipo, tem mais gente apoiando o Netanyahu ou tem mais gente que queria que isso tudo mudasse? É que em situações de guerra, como é o caso também, né, na Ucrânia ou em outros, você tende a ter uma onda de nacionalismo e um país sob ataque geralmente vê a taxa de aprovação do seu governo aumentar. Tá. E, por exemplo, a atuação militar israelense contra o Irã aumentou a taxa de aprovação do Netanyahu. Há uma população crescente da população israelense que se opõe à guerra contra Hamas em Gaza, contra Gaza, na verdade, e, sobretudo, contra os planos de uma ocupação permanente de Gaza. Agora, em relação ao Irã, por exemplo, aí muitos, inclusive os meus amigos que detestam o Netanyahu, apoiaram a estratégia de trazer os Estados Unidos para bombardear as instalações nucleares. Então, como o país está engajado em múltiplos conflitos, você não tem uma conversa política normal. Entendi. Porque todos têm noção do custo que seria de trocar o primeiro-ministro em meio a esse conflito. Mas, como sempre, parte vamos dizer, da fórmula de sucesso do atual governo israelense também é uma capacidade de constantemente dividir a oposição, desequilibrar a oposição por trazer uma série de novas propostas que dividem líderes mais centristas ou de esquerda. Então, uma situação também, eu acho que, infelizmente, eu também diria que daqui a 10 anos, se você ainda topar falar comigo
Toparei. Como é 2000 o quê? 2035. 35. Infelizmente, eu acho que ainda estaremos falando desse merda. conflito.